Olá, sejam bem-vindos ao episódio 4 do podcast da revista Motociclismo. Desta vez temos um tema que interessa de uma maneira geral a toda a população. Falo de segurança rodoviária, um tema bastante sensível também e em particular aos motociclistas, que são muitas vezes o elemento mais exposto nas vias públicas. Para isso conto com duas participações importantes, de peso, eu diria. Muito obrigado pela vossa presença. Major António Maio, para a maioria dos motociclistas é o piloto de todo o terreno António Maio, é a mesma pessoa, 8 vezes campeão nacional, 8 vezes vencedor do Raio Porto Alegre, o piloto português que maior número tem de participações em provas do Campeonato Nacional de todo o terreno, mas hoje está com a farda e vamos respeitar isso, portanto não é o António, é o Major Maio. Temos também o Dr. Rodrigo Ribeiro. Rodrigo, um amigo, um companheiro de estrada de muitos anos, deputado à Assembleia da República pelo Partido Social Democrata na 9ª legislatura, responsável e conhecido também entre os motociclistas deste país como o pai da lei dos rails. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos falar de segurança rodoviária, vamos falar de um tema que nos diz muito respeito. Todos nós, independentemente da profissão que temos e da ocupação profissional que temos, somos motociclistas, vivemos, entre aspas, vivemos na estrada e partilhamos também emoções, alegrias e alguns desgostos, porque também já vimos partir alguns amigos que foram vítimas dessa circunstância infeliz, que é o flagelo das mortes na estrada. O primeiro trimestre de 2026 não trouxe boas notícias, o aumento das mortes na estrada atingiu ou chegou aos 22% relativamente a período homólogo do ano passado. Só na semana da Páscoa faleceram mais de 20 pessoas. E, recentemente, o Ministro da Administração Interna, Luís Neves, disse que era tempo e cito, era tempo de agir, e prometeu um pacote de medidas estratégicas no campo da segurança rodoviária que apresentou, creio que na tomada de posse do novo Presidente da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária. Esse plano abarca vários princípios, tem por base a execução de várias ações e é sobre esses temas que iremos falar hoje aqui também, aproveitando a vossa presença e o vosso conhecimento nesta matéria, até porque Rodrigo também é advogado e lida frequentemente com sinistralidade rodoviária. Uma das medidas preconizadas pelo Ministro da Administração Interna, na sua alocução a que fiz referência, tem a ver com a reativação da Brigada de Trânsito. Major Maio, Autoridade Nacional de Trânsito, em que medida é que a reativação da Brigada de Trânsito vai ajudar a combater segurança ou a combater a sinistralidade rodoviária? Bom dia a todos, agradecer o convite por parte da Guarda Nacional Republicana, um gosto sempre em poder estar aqui a falar de assuntos tão pertinentes como este e transversal a toda a sociedade. A reativação da Brigada de Trânsito é realmente uma das medidas anunciadas pelo Sr. Ministro e vai ao encontro daquilo que também tem vindo a ser um dos objetivos da Guarda, em olhar para o trânsito de uma forma mais estruturada e mais integrada acima de tudo. Neste momento temos os destacamentos de trânsito em todos os distritos, dependentes do comando territorial que dizem respeito, e o que se pretende é haver um comando único para todos estes destacamentos de trânsito, para haver uma só cabeça a pensar trânsito e não haver várias dispersas pelo país. Essa é uma das principais razões pela qual a Brigada de Trânsito sem dúvida poderá, nestes moldes, ser uma mais-valia, para haver realmente uma rede de fiscalização uníssona, todas elas coordenadas pela mesma unidade. Essa é uma das principais razões que o Sr. Ministro anunciou da reativação da Brigada de Trânsito. E depois também, necessariamente para isso, terá que haver um reforço a nível de meios, a nível de efetivo,
porque relembro que com a extinção da Brigada de Trânsito em 2009 eram 2.300 militares. Hoje em dia o trânsito, dos destacamentos de trânsito a nível nacional, da Guarda Nacional Republicana, são 1.200, portanto há aqui um caminho também a ser feito. Obviamente que isto não é de um momento para o outro, mas terá que ser encarado como um desafio para um período próximo, mas que vai demorar o seu tempo a ser constituído. Mas sem dúvida que falarmos de trânsito na Guarda Nacional Republicana é falar de uma só voz, é falar num problema que tem que ser pensado, tem que ser estruturado, tem que ser atacado, e só de uma forma única e pensada é que se consegue atingir os objetivos que nos propomos, que é a redução da sinistralidade. Nesta declaração de intenções do Sr. Ministro, um dos pontos que ele focou também relativamente à atuação das autoridades tem a ver com o incremento, diz ele, que é necessário efetuar relativamente ao número de operações de stop, por exemplo. As operações de stop têm um reflexo direto, concreto, prático, no combate à sinistralidade rodoviária, ou muitas vezes as operações de stop servem, não vou utilizar a expressão que habitualmente se utiliza na sabedoria popular, que é a caça à multa, mas não é uma atuação que acaba por incidir muito mais em aspectos administrativos, habilitação para conduzir, seguros efetivos, eventualmente inspeções realizadas. Há aqui um campo que parece mais administrativo do que verdadeiramente o combate àquilo que depois são as verdadeiras razões da sinistralidade rodoviária. Concorda com isto ou estou a ver mal o assunto? Ou estamos, de uma maneira geral, a sociedade a ver mal o assunto? A fiscalização é fulcral para a redução da sinistralidade. Obviamente que não é difícil retirar os dados da fiscalização e analisarmos que esses dados ou esses resultados têm um impacto direto da sinistralidade. E fazer esta conjugação é que é difícil, mas sem dúvida alguma que se não houvesse fiscalização, seja ela qual for, o sentimento de quem anda na estrada seria, como nós sabemos, um bocadinho mais propício aos excessos, sem dúvida nenhuma. E ainda para mais falando do povo português, não é? Que obviamente que tende sempre a andar no limite da legalidade, e por todas as razões e mais algumas, mas acima de tudo que a fiscalização assenta em fatores de risco associados à sinistralidade. As operações de fiscalização são sempre planeadas tendo em conta esses fatores de risco. Esses locais onde muitas das vezes são pontos negros da sinistralidade, mas não só. Não é? Temos que ter fiscalização em todas as partes, em todas as variantes e em todos os temas. E quando se está a fiscalizar, muitas das vezes está-se a fiscalizar uma série de assuntos direcionados ao álcool. As próprias condições do veículo, por vezes. Exatamente. E fiscaliza-se tudo. Não é? Então, se a fiscalizar a velocidade, mas todos os veículos interceptados que são controlados em excesso de velocidade, obviamente que vai ser fiscalizado também, vai ser verificado se tem a inspeção em dia, se o veículo está nas condições de segurança associadas e regulares para estar em marcha, e se o condutor está sob a influência de álcool ou drogas e tem habilitação ou não. E, portanto, esses procedimentos, independentemente se é uma fiscalização de velocidade, que naquele momento é para isso que se está ali a fiscalizar, mas é normal e é natural que estes temas sejam todos eles verificados. Agora, obviamente que como fiscalização entendemos que é um dos caminhos que tem que ser seguido e tem que ser tomado em conta. As pessoas têm que perceber que se estão a incorrer em alguma infração, há um risco de sinistralidade e também há um risco de serem autuadas por isso, porque a Guarda vai ter que reforçar essa
esse sentimento através da fiscalização. Por outro lado, e também importante, é a sensibilização. E aí também a Guarda tem tentado desenvolver alguns projetos e também incentivar a sensibilização dos condutores, e que estamos aqui a falar e vamos falar certamente direcionado aos motociclistas, que é um tema que nos preocupa. Relembro que 1/3 das vítimas mortais são motociclistas, e tendo em conta que o número de acidentes é um número alarmante. Em 8.000 acidentes no primeiro quadrimestre morreram, portanto estamos a falar já de um número de quase 40 pessoas em motociclos, dos 120 que temos até o momento. Portanto, é um número que nos deve alarmar a todos, e para isso há ações de sensibilização que também a Guarda está a promover, ações de sensibilização para os condutores dos veículos de 2 rodas a motor, umas ações que fazem com que estes assuntos sejam abordados numa primeira fase, e depois que seja também dada algumas ferramentas sobre condução defensiva, que também entendemos que passa muito pela educação do motociclista, a educação de todos os intervenientes da estrada. Portanto, são estes dois pontos muito importantes que nós achamos que sejam e que possam fazer a diferença, obviamente com mais meios e com mais capacidade efetiva para pôr em prática estas ações, tanto fiscalização por um lado, mas também nunca esquecer a sensibilização. Vamos voltar a falar desse tema um bocadinho mais à frente da nossa conversa. Eu recordo que isto não é uma entrevista fechada, é uma conversa aberta e, portanto, podemos nos interromper, se for caso disso, uns aos outros, se acharmos por bem. Nós somos educados, não somos exatamente, interromper-se uns aos outros. Exatamente, não parece bem, não parece nada bem. Rodrigo, o poder político com frequência tem olhado para este problema, e bem, e acho que o deve fazer, e deve fazê-lo de forma permanente, até mais do que episodicamente. O que é que tem falhado, na verdade, para que não haja uma política de segurança rodoviária com resultados que nos deixe a todos satisfeitos? E é evidente que o acidente vai acontecer sempre, que as infelicidades vão acontecer sempre, mas não conseguimos reduzir este flagelo, que é algo que preocupa a sociedade portuguesa há muito, muito tempo. Está em nós este desrespeito pelas leis, pelos outros, passa um bocadinho por aí, pela própria sociedade, ou o poder político, o Estado, pode fazer um pouco mais para combater este mal? Todos podemos fazer mais do que temos estado a fazer. Aliás, acho que temos falhado todos nos últimos 50 anos. Quer Estado, quer agentes privados, quer condutores. O Estado, porque já veio tarde e em más horas, perceber que isto é um flagelo, é uma quase guerra civil, que antes perdia-se 2.000 pessoas por ano, quando não era mais, isto é que estavam documentadas, ou 400 atualmente, é sempre uma tragédia. Estou a dizer, os números estão mais baixos, é verdade, mas bastava que houvesse 1 ou 2, basta que a pessoa que morre ou que fica inválida seja um dos nossos, para acharmos que foi uma tragédia. Isto é, quando é com os outros, achamos que são apenas números. Quando é com os nossos, principalmente se não tivermos culpa nenhuma nos acidentes, que é o que costuma acontecer no caso das 2 rodas, aí sim já é uma tragédia. Os políticos falharam porque agiram tarde e porque às vezes interessa-lhes mais, não digo a receita, mas as folhas de Excel onde aparecem os números, do propriamente a tragédia pessoal. Falham os agentes privados quando se esquecem que o empreiteiro que constrói uma autoestrada, o empreiteiro que rouba na brita ou no asfalto, o empreiteiro que não enterra a guarda de segurança ou que não coloca os pequenos vidrinhos para se tornar visível a marcação branca, pode estar a provocar um homicídio. Nem que seja por negligência. Bem ou mal, aquilo está ao nível das pessoas que não cumprem os contratos, nos contratos de saúde, por exemplo, quando falham com o fornecimento de uma substância qualquer a um hospital. Há várias maneiras de poder salvar vidas e há várias maneiras de poder custar. E há pessoas dentro do mundo privado que não se importam rigorosamente nada de entregar uma obra mal feita ou mal conseguida, mesmo sabendo que, olha, como na Primeira Guerra Mundial, em que se julgavam os fabricantes de canhões, quando faziam os canhões com uma liga abaixo da resistência, que levava que a própria arma que era para defender pudesse explodir na cara do militar. Era uma questão de ética. Quem fornece o Estado em coisas delicadas, como são as armas, a saúde ou a infraestrutura rodoviária, deve ter vergonha na cara,
2, deve ter honestidade obrigatória. E 3, deve ter uma condenação exemplar em caso de falha. Depois falhamos todos nós condutores. O Maia, aliás, disse muito bem, nós vivemos quase sempre no limite. Se o Estado colocar, por exemplo, como tem o limite de 1.2 milímetros para o rastro do pneu... É aí que vamos andar. Não, nós vamos andar a comprar na Temu Do coisinho para 1,3, cortar, vamos para andar fazer no mais 1,3. rasgo. Sim, a ferramenta existe. Que é para quando chegam ao limite, cortarem o pneu para tentar ir buscar mais 1 milímetro ou 2. Há gente que vai medir. Sendo que aqui ao lado, numa Alemanha, por exemplo, vendem pneus com 1.6 ou 1.7, porque o alemão troca os pneus antes do limite, e a regra geral são vendidos para os países em que vão estar a bolar. Ou seja, dentro da Europa há muitos países diferentes, há muitas Europas diferentes. E nós, os latinos, costumamos conduzir no limite. Quando digo limite diz que 0.5 já é perigoso, já altera a forma de conduzir. Pois bem que o português o que é que pensa? Quanto é que eu consigo beber até 0.5? Pois é, se eu deixar passar mais X tempo, será que já posso beber mais uma? Mas também falhamos todos nós como ditos amigos. Estamos todos a jantar. Eu vejo que tu bebeste mais. E eu, em vez de te sacar, que sou teu amigo, em vez de eu te sacar as chaves do bolso, não, o que eu digo é, vai por ali que ali há uma operação stop. Que raio de homem é que eu sou? É portanto bastante cultural também. Também cultural. Faz Não só, mas também. Nós conseguimos sair da missa de domingo em que batemos a mão no peito e dizemos vamos ser bons católicos e ir pecar e a seguir somos os maiores pecadores. Quanto mais não seja na gula, logo. Não é necessariamente a gula, é uma questão de vergonha na cara. Como é que tu verias um cirurgião a beber um copinho a mais antes de uma operação? E você está louco? Você vai estar a operar o meu pai ou a minha mãe a seguir? Eu vejo um condutor assim. No meu caso, eu não bebo álcool sequer. Nada especial, não bebo álcool. Mas acho que as pessoas podem e devem beber o seu copo. Mas têm que perceber que é, como diz o Homem-Aranha, maior poder, maior responsabilidade. Uma pessoa que gosta de beber tem que escolher. Naquele dia não vou conduzir. Sim, há grupos, se calhar na gente mais jovem hoje em dia isso vai-se notando. Os teus filhos e os meus estão melhores do que os nossos. No grupo há o que não bebe, que é o que vai levar todos a casa. Exatamente. Ou então, no mínimo dos mínimos, chamam um pai para os levacos, como ser eu, ou então chamam também já. Ou então chamam um Uber. Eu fui ao bairro Alto buscar a minha filha e os amigos dela, agora que há coisa de um mês ou dois, um frio desgraçado. Quando estou a passar, a voltar do bairro Alto para cima, operação stop PSP. Mandam parar. A gente com um carro de escolta aqui só se os olhinhos pareciam um personagem de banda desenhada. Olhou para mim, abre-se o vidro e vê 4 adolescentes lá dentro percebeu logo. Então, saí-lhe assim na rifa e eu, é verdade. Cheira-me que nem o seu pai nem o meu fariam isto se fosse no tempo deles. É verdade, Deixa-me aproveitar a deixa para vos perguntar se vos parece razoável, execuível, são duas coisas diferentes, mas que se complementam, a taxa zero de alcoolemia. É razoável, é execuível, não é. Ou seja, em teoria eu poderia dizer quem bebe não conduz. No meu caso, eu não bebo, logo posso conduzir sempre. Mas a questão é, primeiro, o álcool faz parte da culinária, faz parte da cultura e também faz parte até do mundo daqueles que não bebem. Isto é, os nossos bifes são temperados com vinho. A nossa mousse de chocolate leva umas gotinhas de vinho por cima. Ou seja, no ridículo... Cheirinho. Cheirinho. Repare, volto a dizer, eu nem sequer bebo, estou a falar sem o mínimo interesse na causa. Mas isto levaria ao limite de uma pessoa ficar inibida de conduzir ou poder ser apanhada numa contornação por causa do mousse de chocolate ou por causa do Moncherry. Ou seja, haja razoabilidade também em quem faz as leis. Além do mais, tentámos ser mais papistas que o Papa, com 0.0, quando os próprios agentes de autoridade não têm meios para fiscalizar. Ainda há pouco estava o Maia a falar sobre o despiste de álcool e drogas. Digam-me lá quantas vezes é que os carros que estão a fazer as patrulhas não têm sequer a hipótese de atestar a presença de drogas no condutor. Sim, é um meio que nem todas as viaturas estão equipadas com nem todas, infelizmente. Repara, são meios que só em determinadas alturas, ou quando houver suspeitas, é que realmente se faz esse tipo de testes. Mas tem noção que hoje em dia nós, paralelamente ao álcool, temos também as drogas recreativas, ou seja, a lei 1/90, isto já há 40 anos, foi evoluindo. Neste momento temos uma quase proliferação da droga leve recreativa, isto é vulgo cannabis sativa. Abre-se um vidro, não cheira a álcool, mas cheira aquele cheirinho a orégãos mais normal. E muitas vezes a gente, a autoridade, não tem meios. Vai fazer o quê? Vai parar tudo? Vai mandar vir um colega que tenha esses meios? Ou então passa uma moto ou um escape, ou um carro com um escape modificado? Eu não vi até hoje pouquíssimos, acho que é esse o nome que ele chama, bem ou mal, quando estamos a falar de inspeções, eu se calhar preferia gastar esse dinheiro a equipar as forças de segurança, para que eu, quando vou conduzir, sei que posso ser fiscalizado em qualquer altura. E aí sim há um risco. Agora, se me disserem assim, vais ser fiscalizado, como no caso dos carros, só uma vez por ano,
Eu, se calhar, ando a brincar o ano todo e naquele dia, porto-me bem, naquele dia ponho a peça extra. Esse exemplo serve muito bem também para outro aspecto que tem sido bastante falado neste combate à sinistralidade rodoviária, que tem a ver com a implementação do maior número de radares, nomeadamente radares fixos. Os radares fixos têm um efeito prático, concreto e que é bastante verificável na redução da velocidade em determinados setores, normalmente até pontos negros, onde aconteciam, por norma, alguns acidentes. Mas não é também um convite ao ir a fundo até o momento em que chegamos ao radar, desacelerar a velocidade para a velocidade do radar e 200 metros a seguir voltar a acelerar. Sim e não. No entanto, e vou já escutar-vos sobre isto, abre também aqui outro aspecto relativamente aos radares. E o Sr. Ministro falou disto, prometeu mais radares fixos, mas prometeu também mais radares de velocidade média. E estes, eu acredito que tenham um reflexo direto no comportamento do condutor muito mais eficaz, porque não se verifica esta situação do ir depressa até chegar ao momento em que a velocidade é verificada e depois, passados umas centenas de metros, voltar a acelerar. O controle de velocidade média obriga o condutor a ir numa velocidade determinada, baixa, aquela que é considerada ideal ou adequada para a via em que se encontra, durante bastante tempo. E temos um exemplo muito eficaz, ou muito feliz da eficácia desta medida, que é a Ponte Vasco da Gama, onde de facto, a partir do momento em que se foi instalado os radares de controle de velocidade média, deixou, ou pelo menos diminuíram bastante os sinistros e sobretudo diminuíram os sinistros com consequências muito graves. Qual é a vossa opinião sobre estes dois, aparentemente, mesmo tema? Ora bem, antes de mais, quero lembrar às pessoas que o limite máximo de velocidade tem vindo cada vez a crescer mais, quase desde os anos 70, ou seja, quando nós estávamos a nascer, os carros já na altura davam 120, 150, 160, condições de segurança próximas de zero, cinto de segurança não existia, airbags não existiam, andávamos todos soltos no banco de trás, não havia pretensores, não havia ABS, não havia rigorosamente nada. Curiosamente, nos últimos 50 anos tem vindo a baixar a velocidade média, tem vindo a aumentar a parte das coimas e a responsabilização. Mas a velocidade não pode ser usada como bode expiatório para tudo. Ou seja, eu não tenho qualquer tipo de problema com fiscalização de radares. Mas o primeiro sítio onde eles têm que ser colocados são os pontos negros. Porque são apenas colocados. Vamos imaginar, agora colocaríamos radares por satélite, todos estávamos automaticamente fiscalizados. Eu já tentei ir de casa até ao escritório, sempre certinho, sem fazer uma única infração. Digo-vos, dá trabalho. E a minha scooter só dá 45 km/h, ou seja, mesmo de scooter a 5 km/h, é complicado ser um condutor exemplar. Eu tento fazê-lo, mas até eu falho. Se formos tentar colocar radares apenas em número, a única coisa que vai aumentar é a receita. Eu, se calhar, preferia que eles fossem colocados, por exemplo, fala-se com a ANSR, fala-se com as câmaras municipais, vêem-se exatamente onde é que foram os sinistros graves. Por exemplo, os 4, via NICAV, por exemplo, também, saber onde é que morreu pessoas. Onde é que morreram? E basta uma. E sim, corremos o risco de pôr um radar num sítio onde foi apenas uma fatalidade ter acontecido ali. Mas onde morre alguém tem que haver uma consequência. E se eu sei que baixando a velocidade que consigo tornar aquele local mais seguro... Mas não estás, Rodrigo, com essa medida a deslocar o perigo para outros pontos? Não. Porque, para bem, a velocidade média, eu percebo a bondade do teu argumento, só que o que se passa é, quando a velocidade média está alertada, o início ou o final, eu também vou estar a acelerar até chegar àquela... Sim, mas cobras uma... Repara, eu preferia, não tinha qualquer problema que fosse... Lá está, que não podes ter cobertura total, média, permanente. Deixa-me dar o exemplo da autoestrada, que é onde a velocidade média se aplica mais, se aplicaria mais facilmente. Qualquer saída de portagem, ou seja, em bom rigor, se tu sais de... Olha, usando políticos, foram conhecidos pelas piores razões. Se o carro sai de Lisboa e se chega ao Algarve em menos de 2 horas, não precisa ser mais nada. Claro. Ou seja, sim. Mas repara, com as adaptações também podia colocar isso na Via Verde de Setúbal, na Via Verde lá mais para a frente. Ou seja, que sempre que aquela matrícula fizer aquele percurso em velocidade consideravelmente superior ao legal, sim, pode ser autuado. Não tem problemas nenhum com isso. O meu problema é que a postura do ministro, ao dizer eu não quero saber sequer se vão dizer que é caça à multa, possa levar a essa mesma convicção. Eu prefiro de longe ter radares onde dói, isto é, onde eu sei, estão lá porque morreu ali pessoas. Por exemplo, um sítio onde um célebre jornalista, não vou dizer nacional nomes, mas começa por V e acaba em Ítor Sousa. Um sítio onde um belo jornalista conhece um radar de Lisboa, nascido das Forças Armadas.
certo? Se a memória não me falha. Morreram lá 6 pessoas, aqui há coisa de 2 meses. Que eu saiba, havia lá, não sei se o radar que lá está é fixo, se não é. Esse jornalista foi apanhado no sentido inverso, foi apanhado diferente. a subir. É diferente, o limite é 40. Sim, sim. Ou seja, a questão é, eu percebo que tenham colocado lá um 40. Percebo mesmo. Porque bem ou mal era um sítio mesmo muito negro, no sentido inverso, com quem está a entrar para o aí sim, sul. aí sim. Já para cima o efeito é zero. Mas nem coloco isso em causa. A questão é, morrem 6 pessoas, e não são as primeiras, espero que tenham sido as últimas, e qual é que foi a consequência para a rodoviária? Foi aumentado o nível de proteção lateral, foi protegido a saída que vai dar acesso ao poste. Quem é que falha aí? Quem falha aí? Nós falhamos todos. Falham eles, que a velocidade era manifestamente excessiva. Não sei Sim. A posteriori. A posteriori, eu acho que quer a Câmara Municipal, quer o próprio Estado, não se pode olhar para um sítio onde morreu meia dúzia de pessoas E não fazer nada. Estou de acordo. Nem que seja colocar lá, sim, o radar, mesmo nunca tivesse havido lá morte nenhuma. Aquilo não pode acontecer sem consequências. Eu digo assim, eu não consigo proteger 6 milhões de condutores ou 10 milhões de portugueses, mas acho sinceramente que não posso culpar nem agentes de autoridade, nem só os condutores, se o Estado em si também estiver a falhar. Prefiro muito mais, em sítios destes, entrar a matar, do que ter, por exemplo, o caso que tu conheces bem, Radial de Benfica, ou a avenida que vai dar ao Belo do Colombo, em que o limite num era 50, o outro passou a 80, e vão ali pessoas em 6 faixas laterais, apenas a marcar passo, apenas para não levar multa. Porque eu não conheço nenhum registro de acidentes ali. Certo. Se o Estado quiser... Major Meio, mais radares é mais segurança? Bom, é um tema sensível e compreensível, porque realmente... E complexo. Na medida em que todos nós sabemos o comportamento dos condutores quando há radares, sabem quando é que há radares e quando não sabem. Sabemos, isso é um facto. Portanto, eu aqui queria logo pegar pela parte comportamental, não é? E podemos falar aqui em milhentas razões para a redução da sinistralidade, mas para mim há uma que é comportamento, e isso para mim é o foco que todos devemos ter, que é o comportamento de cada um. E enquanto nós não tivermos essa consciência que cada condutor é que faz a segurança rodoviária, e não há meios perfeitos para fazer face a este flagelo, não há meios. Obviamente que os radares, e há vários tipos, e os mais, na minha opinião, pela experiência que tenho, os que causam mais efeito são aqueles que são dissimulados. Os móveis, como há instalados em viaturas das forças de segurança, que não são detectados nem pelas aplicações, nem, não é? Porque também temos que saber o mundo em que vivemos hoje, não é? E vamos com complicações que nos dizem exatamente onde é que eu tenho que acelerar e onde é que eu tenho que posso ir mais à vontade e com mais cuidado. E isso faz logo esta triagem e o efeito que se quer com os radares. E na minha opinião, se há alguma vontade de investir em radares, terão que ser radares inovadores, que funcionem com mais efeito dissuasor, mas sem haver possibilidade de serem detectados nas aplicações, e que existem. Existem radares móveis instalados em viaturas que hoje, agora estão aqui, mas estão sempre em movimento e acabam por não haver hipótese para os condutores saberem onde é que estão a ser controlados. Porque se vamos colocar radares e sinalizá-los, porque é obrigatório por lei esses radares fixos estarem sinalizados com placa de informação que está lá um radar, vai acontecer exatamente isso que acontece agora, que as pessoas vão a desrespeitar, respeitam enquanto estiver a ser controladas e a seguir continuam em excesso. Há sistemas inovadores, há outros países que já controlam a velocidade através de drones. É uma das medidas e que eventualmente está a ser obviamente equacionado. Esta questão do radar de velocidade média alarga apenas a distância onde a pessoa vai a cumprir, onde passa a ser cumpridor, não é? A única diferença é que um radar fixo é durante 500 metros,
Por exemplo, o radar de velocidade média vai ser durante 2 ou 3 km. Ok. Se for Tem num um ponto efeito. negro, E no depois entanto, tem um tem efeito. uma consequência prática bastante Exatamente. eficaz. Obviamente que o ideal seria em todos os pontos negros, e não só, porque os pontos negros estão sempre também exatamente, mudam. dependem Também muito mudam. das circunstâncias. Obviamente ter esses locais e perceber também porque é que é um ponto negro. Isso é importante, não é? Sim. Porque pode a velocidade não resolver aquela Condições da situação, via, sinalética, não é? Muitas etc. das vezes pode haver um ponto negro onde a velocidade não é a principal causa, é a sinalização, ou é o pavimento, ou é a configuração da via, ou seja o que for, ou sinalização. Portanto, temos que fazer essa análise também, não pode ser só radar por ser um radar e por ser. Mas, na minha opinião, se há realmente vontade de aumentar este número de radares, terá que ser um estudo muito bem feito, ver que outras soluções inovadoras é que existem no mercado e que se possa utilizar, mas sempre num sentido em que a pessoa, quando se predispõe à condução, tem que ter um sentimento que em qualquer lugar eu posso ser fiscalizada e posso ser controlada na velocidade a que vou. Porque se vamos só anunciar mais locais, são só mais locais onde os condutores vão travar e depois vão acelerar. Vão reacelerar. Portanto, esta é a minha opinião. Major Maio, eu sou muito pouco fã dessa emboscada dos radares móveis em carros dissimulados. Confesso. Estamos aqui numa conversa aberta e franca e não podia deixar de o dizer. Não é mais eficaz, por exemplo, informar o condutor de que esta via está a ser controlada por meios dissimulados, utilizando, a palavra não é esta, é descaracterizados, por veículo descaracterizado, informar o condutor desta circunstância mais do que andar a caçar atrás dele. Porque é que eu penso assim? Eu conto muitas vezes esta história. O Motoclube de Faro tinha um problema. Conseguia controlar a segurança na concentração de Faro e tinha muitas dificuldades em controlar a segurança fora da concentração de Faro, onde a responsabilidade não era sua, e também, sobretudo, que eram onde aconteciam acidentes muito graves e mortes, no caminho para a concentração de Faro e na saída da concentração de Faro. E houve um ano em que a Guarda, e provavelmente a PSP também, na cidade de Faro, mas sobretudo lembro perfeitamente, da Guarda, ainda não tínhamos autoestrada completa até ao Algarve. Na Estrada Nacional, a Guarda estava presente com carros de patrulha e com militares, com os guardas, fora do carro, de frente para o tráfego. Esta atitude teve uma eficácia absoluta, precisamente pela dissuasão que conseguia impor aos motociclistas. Os motociclistas, ao verem a autoridade, mais do que uma vez, estavam em Alcácer, depois estavam um bocadinho mais à frente, depois estavam à chegada, depois estavam na Serra. Eles sabiam, não há hipótese, não tem hipótese. Hoje, neste fim de semana, eu tenho que respeitar mais do que nunca as regras. Essa é a questão. Não pode ser só hoje. Não pode ser só hoje. Percebe onde é que eu quero chegar? Percebo. Para isso precisa ter meios também. Não pode ser só hoje. Nós não podemos associar, e isto é óbvio num mundo perfeito. Claro. Não é? Nós não podemos só cumprir quando vimos um guarda na estrada, não podemos só cumprir quando estamos a ser controlados em excesso de velocidade. Eu quero ir um bocadinho mais além disso para que as pessoas percebam que se não houver este sentimento de civismo e de respeito pelos outros, estes números não vão baixar. Porque uma coisa, não podem estar à espera que mais guardas, mais radares, por muitas medidas que o Sr. Ministro possa anunciar e que se possam implementar, a primeira medida tem que ser pessoal, de cada um. Esta é a primeira mensagem que eu gostava de deixar clara neste momento. Mas, obviamente, que a Guarda, e se repararmos nas últimas operações, Páscoa, Natal e Ano Novo, houve realmente uma intensificação de patrulhas na estrada. Nem estavam a fiscalizar, mas de visibilidade nos principais eixos rodoviários. Isto foi anunciado pelos órgãos de comunicação social através das nossas relações públicas. Não é? Que estamos no terreno, estamos lá e realmente reforçámos. Houve um esforço imenso para
nessas alturas com maior intensificação de tráfego, a guarda tivesse mais visível. Obviamente que deu resultados, mas isso é um esforço brutal e que nós não conseguimos neste momento manter todos os dias conforme acontece em sinistralidade. Portanto, isso pode resolver, e é verdade, nós temos esse foco, nós entendemos esse ponto de vista. Entendemos, mas isso não é possível para não é praticável para o ano todo, para o dia a dia. Não é? Portanto, tem que haver outros meios que possam fazer com que as pessoas sintam que têm que cumprir e que são obrigadas a cumprir. E esses meios, permita-me a minha opinião, são, e conhecendo-me como condutor também, não é? Tem que haver aqui, é possível vai haver aqui alguma possibilidade de ser abordado e de alguém me estar a detectar em excesso de velocidade ou a cometer alguma infração, e é isso que me faz desacelerar. Aliviar é isso, não vamos ter aqui outras ilusões. Por isso, ainda que seja um assunto sensível e que obviamente que gera muita discórdia, mas a parte dos veículos descaracterizados a controlarem a velocidade continua a ser um meio muito eficaz, e eu convido a ver algumas reportagens já que passaram, onde os jornalistas vão nessas viaturas e veem a reação das pessoas. E é aí que o guarda, olhos nos olhos, vê e consegue, para além de fiscalizar, consegue sensibilizar aquela pessoa. Percebe? E é o impacto que essa fiscalização tem, ao invés, como sabemos, do impacto que é ser controlado num radar fixo, onde depois o autocontornação vai para casa, e depois todos nós sabemos esse foi outro tema. Esse procedimento que foi um tema bastante aflorado pelo Sr. Ministro. Pelo Sr. Ministro, que prometeu punições mais graves e alargar o espectro das punições em si. Regressando um bocadinho atrás, Rodrigo, recorram chavão. Ouvimos durante toda a nossa vida. O ensino começa na escola. Sim. O ensino e a sensibilização, a prevenção rodoviária começa na escola. No entanto... Não é na escola, começa em casa, aqui antes. Sim, mas na escola, por exemplo, na verdade não acontece nada. Não. E eu, filho de professora primária, posso dizer que não acontece nada. Ou seja, minha mãe ensina muita coisa da primeira à quarta classe, mas curiosamente nada sobre comportamento na estrada, nem sequer em bicicletas. E até compreendemos que tu és um jovem, mas há algumas décadas atrás isso nem sequer era muito tema, mas começou a ser tema e hoje é muito tema. É muito tema. Claramente nós temos que combater isto desde as mais tenras idades. Mais facilmente nós temos uma escola a levar os alunos todos a aprender a nadar, e acho muito bem, porque é uma questão de sobrevivência, porque têm que aprender a nadar não como desporto, mas como skill. Curiosamente, a condução, o mesmo aluno que até pode ir de bicicleta para a escola é entregue aos leões. Ou seja, ele conduz a mesma estrada onde conduzem pessoas completamente alteradas, e ele vai começar a força sem sequer saber ler nem escrever, literalmente, quanto mais interpretar. Mas voltando atrás, em relação à parte da educação, nós podemos fazer as coisas bem por educação ou por repressão. Os países civilizados fazem por educação, os países menos civilizados fazem por repressão. Isto é, o triste é quando eu tenho que ter medo de ser abordado numa operação stop para não beber que nem um animal, para não dar a fazer manobras perigosas, para não dar excesso de velocidade. É triste quando eu, supostamente, de uma família muito certinha, muito cumpridora de tudo, então eu preciso de um código da estrada. Chama-se vergonha na cara. Uma pessoa que não está em condições de conduzir não conduz. Isto também é ser latino, não estavas em condições, não vinhas. É um ditado que nós usamos, mas depois não praticamos. Não aplicamos e não praticamos. É claro que eu gosto muito de ver, ou seja, na política, a ir atrás do prejuízo, mas gostava mais que tivéssemos uma vertente mais preventiva. Por exemplo, vocês já repararam que não há um único elogio, uma única compensação, um único reforço pela positiva aos cumpridores. Nós temos a carta com 12 pontos. Deixem-me ser original. Eu, se calhar, preferia fazer uma coisa tipo sueco. Não é sueco, foi o que eu inventei, mas conversa estrela tipo nórdico, vá, tipo nórdico. Tipo nórdico. Aquelas pessoas que pensam como é que vamos cumprir isto, em vez de ser como é que eu fujo à lei, que é a maneira nórdica de ser. Se eu tenho um sistema repressivo de tens 12 pontos, se estás mal eu tiro-te pontos, por que não criar a estrelazinha de ouro dos 12 pontos e ponho aquela corrida dentro do carro como se fosse um distiquezinho, que me dá estacionamento de borla? Olha, faria de longe mais sentido
do que o carro elétrico deste estacionado de Borba em Lisboa. Essa Ou seja, abordagem pela positiva é algo que eu acho que escapa completamente nunca a houve. quem está a pensar no tema. Além do mais, há a cagança latina que é, eu tenho estresse, sou estrelador. Eu sou um É condutor. vergonha teres que retirar de lá aquela porcaria. Se dizem, eu não vou tirar a Estrela de Ouro, é pá, depois o ano, ou seja, todos os anos, para não haver problemas, neste caso, de registro de informação, sou eu que tenho que pedir via online, neste caso, dê-me a estrela, é enviada pelo correio, eu ponho por dentro. Isto dá-me acesso, por exemplo, os parques fechados, os espetáculos, qualquer coisa, o cartão jovem, ou seja, qualquer iniciativa privada que se queira associar àquilo, significa que os condutores 5 estrelas, que é aqueles que têm a estrelazinha de ouro, têm o desconto 10% em tudo. Se lembram-se do cartão jovem, começa com uma coisa pequenininha. Mas tu podes fazer aquilo um cartão ACP. Claro, Portanto, claro. e como tal, eu passo a conduzir, eu não quero pôr aquela cagança de condutor que é, eu não quero perder a minha estrela de ouro. Claro. Mas não, nós à latina, o que é que fazemos? Pomos a parte da repressão. Ou então, costuma-se dizer, quem não deve não teme. Eu sou advogado de ciências rodoviárias há 32 anos. Já apanhei tudo, desde o chico esperto, àquele cumpridor, ao profissional. Quase todos os homens bons e profissionais, tal como a da agência de autoridade, gostariam de ter a dashboard camera, ou seja, têm de tal maneira fé naquilo que fazem que gostariam de ter um documento que provasse aos que têm, mas é civil, ou seja, em bom rigor, tem valor probatório que o juiz quiser dar. Eu não importava nada que, em vez de se gastar em radares, permitam que eu compre uma porcaria qualquer certificada pelo Ministério, em que aquilo está sempre a gravar em loop, ou seja, é um circuito fechado. Está a gravar sempre as últimas 24 horas, para que, em caso de acidente, eu possa entregar aquilo ou às seguradoras ou ao tribunal. Foi isto que aconteceu. Repara, o Estado tem custo zero. É só aquilo que ali está poder servir de meio de prova por mim. Repara, eu não tenho problemas nenhuns que esteja lá aquilo que eu fiz, onde é que eu estava a circular, a que horas e com que velocidade. Exatamente. Está sempre fechado, não é usado para efeitos de multa. É só usado para que, quando há um acidente, não se estar a pressupor, não se estar a apontar dedos sem nenhum benefício prático. Qual era a vantagem disto? Diz a psicologia que quando eu sei que estou a ser filmado, não faço estupidezes. Isto é, apesar de que eu sou usado para multa, eu sei que há a eventualidade de haver um acidente. Não vão andar a fazer sacar cavalos, não vão andar a fazer peões, não vão andar, se calhar, a fazer foras de estrada em prioridades particulares, porque sei que se houver um azar qualquer, isto é, não é um radar do Estado que me está a controlar. É como se eu tivesse aquele ex-falante, tipo a vozinha, a dizer: lá, toma cuidado, estou-te a ver. Eu estou-te a ver. Estou-te a ver. Repara, se tu tivesse tido um bom pai, um bom professor, um bom instrutor de condução, tu não precisas de um maio. Mesmo aqueles os pais já faleceram, os professores já faleceram, mas se tiverem feito o ensinamento ficou lá. Está lá. Tu, quando estás a beber um copo a mais e o teu falecido pai ou o teu falecido avô te diz assim: um homem a sério não coloca os outros em risco. Podes ser o maior milionário do mundo, podes pagar as multas todas do mundo, mas a questão é, essa vozinha no ombro, há quem a tenha e quem não a tenha. Quem a tem não precisa sequer de código da estrada. Claro. Por isso é que estou a dizer, a educação não vem necessariamente da escola de condução, às vezes vem de casa. Sim, E repara, sim, quando tu cresces no banco de trás de um carro e vês o teu pai ou a tua mãe a conduzir, com grão na asa, a chamar nomes ao polícia, ou a dizer assim, ou outro condutor, vou por ali, que é para não apanhar aquilo, tu começas a achar. Interiorizas isso que e que o comportamento correto é esse, sem dúvida. Por isso a educação também vem, às vezes, quando nem sabes ler nem escrever. Tu olhas para o banco da frente e pensas, um homem a sério aquilo. Mas sim, Rodrigo, eu concordo 110% contigo, mas também também me parece razoável que todas estas questões, toda esta reflexão que nós fazemos muitas vezes em fóruns dedicados à segurança rodoviária ou à prevenção rodoviária, tudo isto devia ser transportado para a sociedade civil mais cedo e começar no ensino primário e passar para a secundária e falar disto nas faculdades, sempre até à idade de se tirar a carta. O tema político mais ou menos da atualidade. Tiveste a parte da educação cívica, a parte da identidade de género, toda aquela celeuma da sociedade portuguesa sobre o que é que deve ser ensinado na escola. Acredito na bondade de argumentos de parte a parte. Agora, esta parece-me inócua, ou seja, acho que não há ninguém, que não há dúvida. Não há dúvida nenhuma que faz falta uma questão de sobrevivência, ensinar os nossos jovens a conduzir ou a sobreviver. Porque, pai, nós estamos aqui a falar dos condutores, mas a questão é, condutores de veículos motorizados, a questão é, se eu tenho cada vez mais 1/3 de peões, ou trotinetes, ou bicicletas a serem as vítimas mortais, e o que eu saiba, eu não vou proibir as pessoas de andar de bicicleta ou de andarem a pé. No caso dos motociclistas, a grande maioria dos nossos acidentes, o culpado é o condutor do outro veículo, neste caso um automóvel. Ou seja, eu se calhar, em vez de estar a tentar salvaguardar ou mudar o comportamento dos motociclistas, dos ciclistas ou dos peões, tenho que começar a tentar cautelar quem é que o está a matar.
Porque, reparem bem, nós, inconscientemente, ao colocarmos a atenção na o que é que o motar está a fazer, ou o que é que o ciclista está a fazer, o que é que o peão está a fazer, estamos a desculpabilizar quem o mata. É claro que temos que fazer uma condução defensiva, mas a questão é, quem me tira a vida por norma é o outro. Por exemplo, aqueles pequenos gadgets que estava a falar da parte das aplicações. Hoje em dia tens pá, um terço dos carros alemães e carros europeus com sensores de movimento em que eles estão a conduzir e, de fato, basta aproximar-te do traço contínuo, aquilo já treme o volante. Ou então basta ir a passar um motociclista e aparece no espelho. Aquilo às vezes é chato quando estás a conduzir um carro. Mas a questão é, acredito piamente que aqueles gadgets feitos por um chinês qualquer algures são capazes de já ter salvo mais vidas do que uma boa campanha feita por nós políticos isentões. Sem dúvida. O tempo é uma coisa terrível. Passa muito. E quando estamos nestas conversas, passa ainda mais depressa. Eu fico para aqui com metade dos Lembro temas. das nossas conversas ainda contigo com o cabelo completamente preto, o Mai ainda era apenas um soldado raso e eu ainda era mais jovem do que hoje. Tu eras um miúdo. É verdade, um miúdo. Serei sempre. Enquanto eu puder, ao meter pelo menos um político que seja cinzentão, mesmo que se vista de cinzento. Nunca serás cinzento. Rodrigo, não corres esse risco. Tenho que abordar forçosamente ainda mais um tema, que é o do ensino concreto da condução rodoviária e da familiarização com o ambiente rodoviário por parte de quem vai tirar a carta de condução. Não é segredo para ninguém, sabemos todos, as próprias escolas de condução reconhecem, as pessoas vão aprender a conduzir, na verdade não vão aprender a conduzir, vão aprender a lidar com aquela máquina para um determinado exame no qual vão ter que fazer determinadas ações. Isto não está tudo errado. O ensino da condução, o próprio exame da condução, a ponto de, e tenho um exemplo muito prático em casa, portanto não escapa, é a realidade. O meu filho mais velho foi tirar a carta de condução de moto e de carro, puseram-no a fazer uns 8, e esta história, Rodrigo e António, vocês recordam-se, esta história repete-se há décadas. Quando eu fui tirar a carta de condução aos 18 anos, já foi assim. Portanto, puseram o meu filho a fazer 8 e ele todos os dias, eu não quis interferir, porque acho que não o devo fazer, devo aconselhar, mas não interferir naquilo que ele estava tecnicamente a aprender, mas ele todos os dias dizia-me, caí outra vez, nos 8, caí outra vez. E eu disse, vamos fazer aqui uma coisa, vamos à escola de condução da Honda, passa a publicidade, mas tenho que a fazer, porque de facto eles têm feito um trabalho incrível nos últimos anos na formação de condutores. Vamos à escola de condução da Honda e vais lá fazer o curso. E ele fez o curso da Honda e no primeiro momento percebeu porque é que caía a fazer 8. Porque não utilizava o travão de trás para estabilizar a moto quando estava a fazer as manobras. E eu também não me lembrei de lhe dizer, se calhar usa o travão de trás, não é? Mas ele fazia porque ninguém lhe disse. Ninguém lhe disse. E todos os dias ele caía e todos os dias dizia ao instrutor, eu caí outra vez. Tens de ter cuidado. Não é assim, não. Não deve ser. Portanto, o ensino é desajustado, desadequado, não alerta, não prepara tecnicamente, conforme se demonstra pelo exemplo junto, e não alerta sobretudo para o ambiente rodoviário. Quer-me parecer a mim. Vocês concordam com isto? Posso? Deixa-me pegar na palavra, até porque vou ter que falar dos teus camaradas de armas. Vou ser advogado do diabo. As escolas de condução ensinam aquilo que os mandam ensinar. Ou seja, em bom rigor, a culpa será muito mais nossa políticos que nos dizem o ensino é isto. Ou seja, se ainda hoje se tira uma carta a aprender a fazer porquê de um 8 e a dizer fazer meia dúzia de patacoadas, a culpa é nossa. Eles fazem apenas cumprem ordens. Agora, dentro daquilo que é o ensino, há aqueles que nasceram para ser professores e aqueles que nasceram apenas para ganhar um salário. De acordo. Posso dizer, e digo neste caso, tendo aqui o nosso amigo fardado ao lado, que aprendi mais com a GNR, naquela formaçãozinha para motociclistas, que durou 4, 5 horas, do que em todas as escolas de condução onde andei. Não estou a brincar, eu já tinha 30 anos de motas quando lá fui. Acreditas que foram os teus camaradas que me ensinaram a olhar para depois da curva? Uma coisa tão simples. Reparem, eu já apanhei sustos de meia-noite e da minha dose de acidentes. Ainda hoje, há pouco tempo, conduzia ou guiava, porque as motos têm guiador, não se conduzem, guiam-se, a olhar, 5, 10 metros para a roda, ou seja, e de facto, não sou a pessoa mais treinada do mundo a conduzir, e a fazer assim durante 30 anos, a repetir o mesmo erro, até com a arrogância normal do militar, dizem, é assim que se faz. Experimentei, então não é que funciona. É lindo. Agora, ora seja feita, nossos militares fizeram aquele curso. Quem me dera a mim ter 30 daqueles para nós já batidos,
Mas se calhar também gostaria de ver os militares a darem mais cartas de condução, porque sim, eles também são instrutores de condução. Eu, como pai, pagaria 10 vezes mais para a minha filha aprender com vocês. Ou seja, acho que o mercado também pode regular assim. E sim, se fosse diretamente para a instituição, para o vosso fundo de retribuição, é-me indiferente, prestam um serviço que me salva vidas. Eu não defendo o privado só por ser privado. Eu defendo, em coisas de vida, interessa-me quem é que defende melhor. E sou o melhor exemplo. 30 anos a fazer mal. Eu estou a passar para as mãos destes senhores. Quem me dera a mim que, mesmo que o modus operandi seja o mesmo, seja entregue a profissionais como eles têm gosto a ensinar. Isto passa cá para fora. Espero sinceramente, quando vocês forem para as vossas reformas, alguém dos vossos oficiais superiores se lembre de agradecer, porque sem vocês se aperceberem, são capazes de terem salvo mais vidas do que pensam, a começar pela minha. Já apanhei calafrios desde esse curso até à data, e em algumas delas não sei se me teria safado se tivesse a olhar para a roda e não lá mais para a frente. Major Maio, o ensino é uma questão Sim. incontornável. Sim, obviamente. A Guarda já fez e continua a fazer e irá continuar a fazer ações de sensibilização e de aperfeiçoamento da condução. Em 2017 foi um ano negro, mais um ano negro para a sinistralidade de duas rodas. Isso fez pensar a Guarda e a Unidade Nacional de Trânsito na altura pensou este projeto de que forma é que nós podemos ensinar melhor ou aperfeiçoar a condução e portanto desenhou uma formação que até aos dias de hoje vigora, que é separada em duas vertentes, e é uma manhã, 1h30 teórico, onde realmente se sensibiliza os motociclistas para todas estas questões que estamos aqui a falar, onde damos outros inputs sobre equipamentos, sobre segurança, sobre posicionamento da via, sobre todos os riscos associados à condução de um veículo de duas rodas a motor. E depois temos uma parte muito importante que é a parte prática, onde temos 5 exercícios, a curva, 8, uns slaloms e técnica de travagem, acima de tudo. São estes, com algumas variantes, depois dependendo do grupo, mas é isto que temos em traços muito gerais. E eu a primeira vez que participei e que desde 2018 que faço parte deste grupo, fiquei realmente muito surpreendido com aquilo que vi, o primeiro grupo logo, e nunca pensei que existissem motociclistas na estrada a andar de moto todos os dias a conduzir assim. Sim, mas nós não temos ideia eu cheguei ao final daquela formação e disse: como é que é possível não haver mais acidentes? Sim. Como é que é possível? Havia, sei lá, 70% nunca tinham travado, não sabiam como é que se travava numa situação de emergência, não é? Qual é o travão? Como é que se imprime? Qual é a posição do corpo? O que é que tens que fazer para travar uma moto? Isto parece básico. Pois parece. Parece básico, mas há pessoas que não usam os dois travões. Pessoas que não olham para onde têm que olhar. Como é que fazes uma curva? O que é que deves fazer? Deves travar? Onde é que deves travar? Onde é que deves acelerar? Para onde é que deves estar a olhar? Que é o olhar que controla tudo. Que conduz. Tudo. Muda o nosso corpo, muda o peso do nosso corpo e faz com que a moto vá para onde nós queremos ir. Simples. Coisas simples. E para nós parecia-nos uma coisa, bem, como é que é possível? E o resultado efetivo daquelas 4 horas é incrível. No final, como o Rodrigo disse bem, e o sentimento é este. Nós, no final de cada formação, há um questionário onde as pessoas relatam aquilo que dá a melhorar e aquilo que gostaram. E é incrível o que dizem ali. Claro, não é? Claro. E eu sou da opinião que estas ações dadas pela Guarda, que já há alguns civis que também que dão e bem, fazem o papel deles, mas é pena nós não termos a capacidade de chegar a toda a gente. Lá está, mais meios. Estamos a fazer um esforço enorme neste momento, estamos a criar um projeto para angariar outros parceiros para nos poder potenciar esta valência que achamos que tem tudo para correr bem e que pode efetivamente salvar vidas, e é esse o nosso objetivo principal, só esse.
E portanto, queremos fazer mais e melhor e chegar a mais gente. Não é? Agora, sentimos também, e uma análise daquilo que são os nossos motociclistas e aquilo que é a sinistralidade também, sentimos que os acidentes graves dão-se, acima de tudo, entre motociclistas com a idade entre os 45 e os 55. Ou seja, são motociclistas que tiraram a carta há muitos anos e que depois chegam a uma altura da vida em que, ok, tem a hipótese de comprar uma moto e compram uma moto, um motão, não é? Uma moto com alguma cilindrada e que se esquecem que já não têm 18 anos, nem 19, nem 20, nem a experiência. E, aliás, houve ali uma interrupção, mas nada legalmente os obriga a fazerem qualquer formação. Claro. Não é? E nota-se claramente a falta de formação para estes indivíduos. E, obviamente, que a sinistralidade, depois de analisada, grave, revela que, sim senhor, há muitas colisões onde o outro ocupante de outro veículo é o culpado, mas também há muitos despistes. E aí a culpa é deles. Muitos despistes. E perto de 50%. Portanto, aí, notoriamente que a falta de formação poderá, eventualmente, ser um ponto interessante para perceber que poderia realmente salvar aquela vida ou aquele comportamento. E neste campo, entendo que a formação devia ser revista, no sentido em que devia ser obrigatório para os motociclistas, em particular, haver uma revalidação da sua habilitação por X tempo, e terá que ser realmente pensada de outra maneira, porque as escolas de condução, eu acredito que façam o melhor que conseguem também, com os meios que têm à sua disposição, mas terá que ser um ponto muito importante para quem fala sobre esta situação e este flagelo. Não posso terminar sem perguntar a vossa opinião e peço respostas muito breves e peço imensa desculpa por isso também. O crime rodoviário, e tenho aqui um advogado e um guarda, o crime rodoviário não está a ser olhado com demasiada leveza. Uma pessoa que atropela um peão numa passadeira e foge, uma pessoa que não respeita um sinal stop e é atingido por um motociclista que falece, quem faz uma inversão em cima de um duplo traço contínuo não deve ser punido para além do trabalho comunitário e da pena suspensa? Sim, tem. Taxativamente. Simplificando, para tentar resumir isto a 2, 3 frases. Faço a investigação há 32 anos. Pois bem que, com sorte, conseguimos que, caso haja seguradora, ao barulho, indemnizar as vítimas desses mesmos traumas. Curiosamente, isso é parte civil. Também digo já, nunca dei um cheque, fosse ele de $500 000 ou fosse ele de 5.000 euros, que justificasse o estado em que eles ficam. Ou seja, isto não é um país em que justifica a pessoa ter que perder uma unha sequer, quanto mais perder a mobilidade ou perder a vida. Mas isto é parte civil. Até podes receber um cheque assim nas minhas mãos de $500 000. Mas o outro lado é uma pessoa que leva uma administração, com sorte ficam uns mesinhos sem carta, nem sequer a cassação de carta. O trabalho cívico quase pode ser feito através de uma ONG de amigos, e no dia a seguir... Volta ao mesmo. Reparem, eu vou com eles empurrar a cadeira de rodas e eles vão com o seu carro para a sala de tribunal, se calhar, se chegarem lá. Ou seja, espero que este ministro tenha a coragem de perceber que pode pedir leis novas, e eu não me importo rigorosamente nada sejam leis pesadas. Isto é, cassação de carta à séria não é voltar a tirar a carta de condução. É se calhar uma inibição de conduzir durante 5 ou 10 anos. É aquela pessoa não poder estar no dia a seguir a causar a mesma coisa, e às vezes causam. Às vezes causam. Há quem mate 1, 2 e 3 vezes. E nada se passa neste país. Em compensação, volto a dizer, também acho que o ministro pode ser original e onde nos explicar porque é que, se alguém for apanhado a fazer uma manobra perigosa, uma infração feia, ou condução sob álcool, ou mesmo acidente, o fato de ir com passageiros lá dentro ou não é igual. Ou seja, se queremos mesmo educar para o futuro, expliquem-me lá como é que a pessoa que é autuada paga, vamos imaginar, 500 euros. Se levar o carro com 2 menores de idade atrás, paga o mesmo valor. Se lá temos, em vez de estarmos a pensar, vamos fazer tal caça à multa, os radares, ou mesmo só arranjar receita, eu prefiro de longe castigar exemplarmente, e quando digo exemplarmente mesmo,
esta gente que coloca em causa a nossa vida e a vida dos passageiros que leva lá dentro, do que meramente fazer radares que apenas, reparem, se passarmos para os 30 km/h ou se pusermos radares em todas as estradas, claro que a receita vai aumentar. Eu se calhar preferia que esses tais chequezinhos que eu vou buscar enquanto advogado às companhias de seguros, toma lá $500 000 que não te serve para a tua cadeira de rodas, mas eu se calhar preferia penhorar a casa da pessoa que causou aquilo. Claro. Sim, há um seguro, mas a questão é, o facto de haver um seguro não significa que eu não queira castigar, não é pelo gosto de castigar, é só para evitar que esse homem possa voltar a fazer aquilo. E que se acabe com esse sentimento de impunidade E que perceba que é um criminoso. Que vai se Porque há sagrando pessoas na quase se sociedade, gabam de não terem- só na sinistralidade rodoviária. Em tudo. Major, Sim, acima de tudo, essa mudança legislativa, esse caminho poderá levar a um benefício logo à partida, que é exatamente este sentimento de ok, atenção que isto agora vai doer um bocadinho mais, não é? Ou pode efetivamente ser-me retirada a carta, porque acima de tudo é disto que estamos a falar, porque se não houver realmente um efeito para quem prevarica, concreto, a pessoa vai continuar a prevaricar. Portanto, não só a nível contorno nacional, porque aqui continua-se reiteradamente a infringir, e temos histórias e temos registro de condutores que infringem repetidamente e que depois, vamos ver, não tem qualquer efeito. E isso o Sr. Ministro também já referiu que quer acabar com isso, e bem, com esta prescrição e com este enleio na parte de contorno nacional, e obviamente que a parte criminal em alguns casos faz todo o sentido, para que realmente as pessoas tomem essa tal consciencialização de que tem que se olhar para a segurança rodoviária de forma séria e responsável por parte de cada um, e isso é importante. muito obrigado, cedemos o nosso tempo, ainda assim não podíamos deixar de dizer aquilo que foi dito hoje aqui. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Major Maio. Amigos da motociclismo, ficamos por aqui. O episódio 4 do nosso podcast, já sabe, pode acompanhar-nos diariamente no site motociclismo.pt, também com o programa Motorcycle Sports, todos os sábados de manhã na Sport TV+. Voltaremos daqui a sensivelmente um mês. Muito obrigado pela vossa companhia. Um abraço. Até à próxima.